Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Setembro Dourado, que alerta para a prevenção do câncer infanto-juvenil. Vamos falar também da falta de interesse dos jovens alagoanos pela política. Isso traz impacto nas próximas eleições em Alagoas? Agora no Pauta Especial, que já está no ar. Atualmente, a segunda causa de morte de crianças e adolescentes de 1 a 19 anos é o câncer. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no último ano houve 12.600 novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Para alertar médicos e a população em geral sobre o diagnóstico precoce, surgiu a campanha Setembro Dourado. E quem vai conversar com a gente é Roberta Fernandes, coordenadora do Programa de Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil da Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas, APALA. Como é que está essa rede de atendimento, principalmente a parte preventiva e de diagnóstico? Bom dia. Então, a APALA, junto com o CISAL, há 10 anos, ela vem promovendo o programa do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. São ações que visam exatamente preparar os profissionais da atenção básica para reconhecer precocemente os sinais e sintomas da doença, porque só assim a gente consegue aumentar as chances de cura do paciente. Então, as ações, elas visam primordialmente esclarecimento à área de saúde, né, principalmente da atenção básica, porque isso vai ser o grande diferencial do paciente ao chegar numa equipe que vai estar atenta a esses sinais e sintomas e vai poder encaminhar para um diagnóstico diferencial. Quais são as estratégias e ações? Capacitação, né? Treinamento, nós estamos oferecendo treinamento de 20 horas para os profissionais que fazem parte da estratégia da saúde da família. Já abraçamos 16 municípios aqui do estado e nosso desejo é fazer toda a cobertura, né, com todos os municípios, atuando sempre na atenção básica, alertando para esses sintomas. Também estamos participando da construção ou da reconstrução do Plano Estadual de Oncologia, né, aqui de Alagoas, e com isso a gente está atuando diretamente nas políticas públicas, participando de discussões e estando presente nesse rol, fazendo parte trazendo a visão do usuário, né, levando também a visão da academia, que é a Pró-Reitoria de Extensão, que aqui também represento, está sempre caminhando junto com a instituição no que diz respeito a essa causa. Qual é o nível de interesse da classe médica, das pessoas de assistência, à comunidade, principalmente no interior, em atenção a essa prevenção? Então, na verdade, o que as pessoas falam é que viram muito pouco sobre o câncer infanto-juvenil. Esses profissionais, quando nós entrevistamos, fazendo as inscrições, eles fazem mesmo a referência que é um assunto novo, é uma temática nova. Então, aí que a gente vê a validade, a importância dessas ações. Porque o Quais câncer... são os sintomas assim apresentados? Às vezes, quando a criança começa a desenvolver a fala, ela pode até falar, que tem uma dor, que não está enxergando bem, que não está ouvindo bem. Mas quais são os sintomas, por exemplo, do câncer que surge precocemente em bebês? Vamos lá, em bebê a gente também tem uma referência de retinoblastoma, que é um tipo de tumor na retina, que dá para que a família possa estar desconfiando também, porque ao fazer uma foto da criança, os olhos elas emitem um reflexo semelhante ao olho do gato. Então, é uma coisa que chama atenção nas fotos e hoje, como a gente tira foto sempre, que o recurso do celular facilita, é uma forma também da família estar atenta com um brilho diferente nos olhos da criança. Então, caso a família possa perceber isso, que um olhinho ele fica mais aceso do que o outro, né? A gente não deve confundir com o reflexo do flash. É bem diferente, lembra realmente o olho de gato. Então, isso é uma forma da própria família observar. E também no banho, né? Às vezes, durante o banho do bebê, de crianças pequenas, a gente percebe algum tipo de nódulo, algum tipo de carocinho que não existia naquela região, manchas roxas pelo corpo, ou a criança está com febre prolongada, por um tempo prolongado, mais de 8 dias, está com dificuldade para se alimentar. Então, tem uma série de sintomas, sangramento na boca,
né? Então, tem alguns sintomas que realmente deixam o sinal de alerta ligado. E o que vai realmente manter a suspeita é justamente o tempo prolongado. Por mais de 8 dias, esses sintomas eles precisam ser vistos com melhor precisão. Isso serve também para aquelas pancadas, né, que aparecem a dor depois, 20 dias, 15 dias, e ela persiste durante meses? Olha, na verdade, assim, a questão das pancadas, o que a gente fala, os hematomas que aparecem, as petequias, que são pequenos pontinhos no corpo da criança, que sinal de um tipo de sangramento, isso aí pode ser um sinal de que a criança tem a leucemia. Mas os hematomas não podem ser confundidos com pancadas, né? A pancada, aquele local fica dolorido, você sabe que aqui uma pancada causou aquele hematoma. E no caso da criança com leucemia, essas situações surgem sem uma causa aparente. Uhum. E por que é importante essa preparação para visualizar e poder diagnosticar um problema? Muitas vezes as famílias, os relatos que nós temos das famílias é que perceberam algo de errado com seu filho e levou no posto de saúde e muitas vezes voltaram para casa com... Vou dar um exemplo, a barriga estava crescida, aí voltou para casa com remédio de verme, e aí tratou verme, né, tomou medicação conforme a orientação, e depois de um mês voltou no posto de saúde, e mostrando que a criança não tinha reduzido, né, aquele sintoma que permanecia. Então a gente tem relatos de famílias que passaram 5 a 8 meses nessa movimentação de tratar verme, quando muitas vezes elas não tiveram nenhum exame clínico. Então, nós fazemos sim toda uma movimentação, uma mobilização, tentando sensibilizar esses profissionais para a questão do exame clínico. Esse ajuda bastante. Isso considerando que a nossa rede de atendimento, principalmente no interior do estado, as pessoas dependem muito do SUS, né? Se é um candidato à presidência da República que tem um problema, se é um presidente da República, um deputado, um senador, um político, alguma pessoa abastada que tenha recursos, ela vai no hospital, faz todos os exames e isso faz uma grande diferença. Qual é a diferença do tempo de diagnóstico em relação a essas duas categorias de pessoas? Acesso aos recursos diagnósticos, sem dúvida, né, isso traz muita diferença. O câncer na criança e no adolescente, ele precisa ser descoberto precocemente. Se ele evolui muito, a criança chega bastante debilitada ao diagnóstico, isso já compromete as possibilidades de cura. Tratar uma criança mais rígida, né, mais fortalecida, é muito diferente do que tratar uma criança já com vários comprometimentos que o câncer causou. Uhum. Né? Quais são as chances de cura diante de um diagnóstico bastante precoce? Hoje a literatura traz 75% a 80% de chances de cura, mas isso considerando que o diagnóstico foi precoce, teve acesso aos exames, né? Acesso ao internamento, que muitas vezes no início do tratamento a criança precisa estar internada para fazer alguns exames, para poder ter um acompanhamento mais de perto, para então fechar o diagnóstico. Então isso tudo é extremamente necessário e define também a questão da evolução do tratamento e a consequente cura. Quais são as chances de diagnóstico precoce da população alagoana, principalmente as crianças? Veja, o que a gente orienta é o seguinte: a Maceió, por exemplo, tem uma cobertura de PSF muito pequena, mas no interior do estado a cobertura, na grande maioria dos municípios, é de 100%. Então, chegar ao posto de saúde, a atenção básica, né, seja qual modalidade tiver, já é a gente orienta o quê? Que a comunidade procure sim a equipe de saúde ao qual ela está vinculada, porque através do SISREG, que é o sistema de regulação para encaminhar para consultas especializadas, o profissional da atenção básica vai fazer essa regulação, esse paciente vai ter uma consulta com o especialista, que é o oncopediatra, para fechar o diagnóstico. Então a gente precisa que todo esse trâmite aconteça como deve ser, justamente para que esse paciente ele seja referenciado a partir do primeiro momento que ele busca ajuda, que ele busca assistência.
né? Então, esse processo faz com que a criança esteja na regulação, ela seja vista pelo sistema, e até quando, como exemplo, nós estamos fazendo, concluímos agora uma pesquisa que visou traçar o perfil, né, do paciente com câncer aqui do estado, né, quais são o percurso que ele tem que passar para poder chegar nesse diagnóstico. E para a gente, desde os 10 anos de programa do diagnóstico precoce, trouxe uma excelente resposta para a gente com relação à estratégia que temos com relação à preparação da saúde da família. Nessa pesquisa, que foi coordenada pelo Instituto Fernandes Figueira, que é ligado à Fiocruz, tivemos um resultado muito importante, que foi o aumento de 23% dos casos de câncer, né, nesse período, ou seja, mais pessoas passaram a saber que tinha câncer. E houve uma redução extremamente significativa de 61% no tempo da trajetória, entre o início dos sinais e sintomas e o começo do tratamento, né? Então, para a gente isso é bastante significativo, indica que estamos no caminho certo, né, de que preparar a atenção básica é uma forma eficiente de que esses pacientes cheguem de forma mais precoce ao tratamento, e essa linha nós estamos seguindo, né, seguindo adiante. Considerando isso que a senhora falou, que a rede de atendimento do PSF do programa no interior cobertura de 90% a 100%, Maceió tem muito pouco cobertura do PSF, o diagnóstico onde as equipes estão mais preparadas para o diagnóstico precoce, no interior ou na capital? Veja, nós podemos falar dos municípios em que a gente já abordou, né? 15 municípios. Nós não vemos diferença em termos do potencial das equipes para desenvolver essa suspeita diagnóstica, né? Porque, como eu falei, o diagnóstico é feito pelo especialista. Mas desenvolver a suspeita diagnóstica, a gente não vê diferença, né? Temos vários casos de médicos que daqui de Maceió, da capital, que encaminhou pacientes porque suspeitou que era câncer. Os pacientes entraram em tratamento bem cedinho, antes de um mês, e isso para a gente é uma grande vitória. Temos os pacientes do interior que sofrem um pouquinho mais por conta, às vezes, da distância para Maceió, por conta do acesso aos primeiros exames com relação à primeira suspeita, que é feito ainda no interior. Então, Maceió é referência para o estado inteiro no tratamento do câncer infanto-juvenil. Não se trata câncer em nenhum outro município do estado, né? Apenas em Maceió. Hoje, só no Sol do Açúcar e na Santa Casa. Então, são os dois locais referenciados. Vocês mantêm uma casa, vamos dizer assim, tipo um hotel, um hospital, uma casa de passagem, em que a maioria dos que estão lá, obviamente, são do interior, porque na capital eles, obviamente, têm famílias. Mas, predominantemente, a estatística é mais para o interior, apontando para que cidade? A gente não tem como apontar para a cidade, mas a gente tem como apontar para as regionais de saúde. A gente tenta ver de uma maneira mais ampla. O município em Arapiraca, lembrar que Arapiraca, por exemplo, é um município polo para diversos outros municípios alagoanos. Então, existe uma tendência a convergir para o polo maior, né? E muitas vezes, quando essas pessoas vão fazer essa consulta, vamos dizer, em Arapiraca, elas muitas vezes fazem referência ao endereço de lá de um parente. Então, isso compromete muito para a gente que faz pesquisa saber exatamente o município de origem. Porque para elas é mais fácil dizer, tem um tio que mora em Arapiraca, mas ela mora em Craíbas, mora em algum município próximo. Muitas vezes elas dão o endereço daquele município. Então, quando a gente vai fazer o levantamento, esses dados se comprometem muito, né? E do mesmo jeito Maceió, né? Se mora em Rio Largo, se mora em Marechal Deodoro, Barra de São Miguel, ou Satuba, outros municípios que são mais próximos de Maceió e tem alguma referência, a gente tem muito essa situação recorrente. Eles dão o endereço do familiar de Maceió, achando que só vai ser atendido em Maceió se for dessa forma. Mas não ocorre bem assim. Essa municipalização ela é feita com referências dependendo do município de origem. Conversamos com Roberta Fernandes, ela é coordenadora do Programa de Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto-Juvenil da Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas, a APALA. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês.
Depois do intervalo, a gente conversa sobre o desinteresse do jovem alagoano pela política. A gente volta já.